Mal da vaca louca é um dos assuntos do momento. Nós vamos esclarecer então o que é a doença, ocorrências de casos pelo mundo e mitos também com a nossa entrevistada de agora, é a médica veterinária Alexandra Teixeira. Está ao vivo conosco? Seja bem-vinda, Alexandra. Obrigada pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço. Alexandra, esse é um dos assuntos mais falados, né? Especialmente aqui no nosso setor. Vamos começar então explicando o que é essa doença, tem até um nome científico, né? Além do mal da vaca louca, e como essa doença chegou aqui na América do Sul. Você pode trazer um pouquinho desse histórico para a gente? Claro, ela, na verdade, o nome dela é encefalopatia espongiforme bovina. Na verdade, ficou com esse nome do mal da vaca louca, porque a vaca ela fica com dificuldades motoras, de locomoção, com ranger de dentes, com hipersensibilidade ao som, à luz, e aí acaba provocando algumas vocalizações mais estranhas. Então, por isso, ela foi chamada de o mal da vaca louca. Ela é uma doença neurodegenerativa, sem tratamento, sem cura, e ela deixa o cérebro dos ruminantes, dos bovinos, com aspecto de esponja. Por isso, encefalopatia espongiforme bovina. Bom, como ela chegou até aqui? Nós temos 23 anos de vigilância sanitária para essa doença aqui no Brasil. E, no entanto, 5 casos atípicos dessa doença. Nós não temos registros de caso da vaca louca na sua forma clássica ou típica. Na verdade, tudo surgiu no Reino Unido em meados da década de 80 e depois nós tivemos um novo surto na Europa, em alguns países da Europa, onde essa disseminação acontece por alimentação de outros ruminantes com a proteína, a ração da proteína animal de animais infectados. Que inclusive é uma prática proibida até aqui no Brasil, né? Então, vamos esclarecer então a diferença do caso atípico para o caso clássico. Ao que tudo indica, temos aqui um caso atípico, tanto que o próprio ministro já falou sobre isso, que não há motivo para pânico, o animal foi abatido. Então, vamos definir assim as diferenças do atípico, desculpa, para o clássico. Sim, a forma atípica dela, ela é uma mutação dessa proteína que nós chamamos de prion ou prion, que ela acontece pelo avançar da idade e acontece uma mutação onde ela não é uma forma infecciosa transmissível da doença. A forma clássica, essa proteína presente no cérebro dos ruminantes, ela se torna infecciosa pelo contágio dessa alimentação proibida, como você bem disse, de outros animais infectados. Certo. E aí, assim, quais são os primeiros sintomas ali para identificar o animal afetado? Sempre você vai observar um animal mais irritadiço, um animal com comportamento diferenciado, um animal com medo, um animal com dificuldades locomotoras e motoras, que a gente chama de ataxia, vocalizações estranhas, não pertinentes aos ruminantes, e ele vai se debilitando, e aí você percebe que ele vai ficando longe dos outros animais, ele pode pressionar a sua cabeça em alguns lugares mais duros para ver se ele diminui aquela dor. E mesmo sendo um caso atípico, né, Alexandra, já trouxe bastante prejuízo para o nosso setor. Tem uma forma de prevenir essa doença no rebanho? Qual a idade adequada para fazer o sacrifício do animal, por exemplo? O que você pode trazer para a gente sobre prevenção? A única forma de se prevenir essa doença é exclusivamente a não introdução de alimentação de ruminantes por outras proteínas animais. Inclusive, isso é uma prática proibida no Brasil. Outra forma de prevenção são as vigilâncias sanitárias pelos órgãos de defesa, já feitas muito bem aqui no Brasil, das barreiras, territórios, divisas e etc. Porque não existe uma forma de prevenir, a não ser evitar que essa introdução de proteína animal seja presente na alimentação de outros ruminantes.
Tá certo. Bom, acho que o caso logo mais a gente já vai ter os resultados, né? A gente espera também que seja criado um protocolo para que as nossas exportações não fiquem paralisadas enquanto esses resultados não saem. Mas, de modo geral, a gente sabe que o brasileiro, o produtor brasileiro é um exemplo quando se trata de sanidade, né, Alexandra? A gente tem, assim, protocolos muito rígidos em relação a isso, que são um verdadeiro exemplo aí para os outros países, né? Você que está mais no dia a dia pode muito bem falar sobre isso. Sim, a gente foi, sim, foi muito bem elogiado pela notificação tão rápida, tão imediata e de forma tão clara, mesmo sendo de uma forma atípica da doença. Isso sempre vai ser muito bem visto, mas algumas associações do Brasil, inclusive a Acrimate, aqui do estado do Mato Grosso, vai solicitar a revisão desse documento que foi feito com a China, por exemplo, para que formas atípicas dessa doença não tenham esse acordo de dualidade entre a China e o Brasil, onde ela precisa automaticamente deslistar o Brasil de país como importador até que seja providenciada todas as medidas de contenção e etc. da doença. Mas, como você disse, realmente isso sempre é muito bem visto. E eu sempre gosto de deixar muito claro que em 23 anos de vigilância sanitária para essa doença aqui no Brasil, nunca foi diagnosticada a forma clássica da doença. Inclusive, na OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, a Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil é classificado como risco insignificante para a doença da vaca louca. Exatamente, é a informação que a gente tem que levar até para a sociedade, né? Porque até alguns representantes do nosso setor questionaram muito isso. Se faz um alarde muito grande, mal da vaca louca, doença da vaca louca, a população acaba não entendendo a diferença do caso atípico para o clássico, e é uma diferença que é importante a gente repassar, né, para a sociedade. Sim, porque a forma atípica ela não é contagiosa e ela não é transmissível. Sandra, antes da gente encerrar, vou deixar o espaço aberto aqui para considerações também que você queira fazer, né, sobre esse assunto que ainda vai render por mais alguns dias. O que eu quero deixar claro que, infelizmente, teve um impacto muito grande, ainda não calculado, para o agro, para a pecuária, para os pecuaristas, para os frigoríficos, mas o que eu gosto de deixar muito enfatizado para a população consumidora de carne é que, mesmo se fosse uma forma clássica da doença, as partes do bovino, quando contaminado, que são possíveis transmissores para os humanos, são o cérebro, a medula, as tonsilas, antigamente a gente chamava como amígdalas, e o fundo dos olhos. Então, um bife, uma carne com osso do animal, ela não tem possibilidade de transmissão dessa doença para o humano, porque eu acho que essa informação é pouco divulgada e nos frigoríficos brasileiros, todos com inspeção federal, com inspeção municipal, todo esse material de risco especificado, como para a doença da vaca louca, para a encefalopatia espongiforme bovina, eles são descartados de forma segregada, identificadas, e depois eles seguem para incineração no frigorífico para não existir nenhuma possibilidade de disseminação desses materiais de riscos específicos, também chamado como MRE, que podem ser transmissores dessa doença quando o animal é contagiado. Olha, interessante. Então, mesmo no caso clássico, né, ainda assim a população não tem risco porque o material já é logo descartado ali no frigorífico. Tá certo, Alexandra. Olha, muitos esclarecimentos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite para você e ótima semana. Até a próxima. Igualmente. Boa noite.